Então, gente, dando continuidade ao que nós estamos discutindo aqui, que é essa passagem do sangue pelo sistema circulatório, passando pelas câmaras cardíacas, né, átrio e ventrículo direito, átrio e ventrículo esquerdo, e sempre confinado dentro do sistema circulatório, seja das artérias, das arteríolas, capilares, vênulas, grandes veias. Ele está sempre confinado dentro do sistema circulatório. Quando há um rompimento do sistema circulatório, o sangue extravasa para o interstício, para uma cavidade, numa hemorragia interna, ou para o ambiente externo, né, para fora do corpo, numa hemorragia externa. Isso já é um processo patológico que eu preciso conter, porque se houver uma perda significativa de sangue, uma queda violenta do volume sanguíneo, o coração vai parar de bater, você vai ter essa queda violenta do volume provoca uma queda da pressão arterial e acaba que vai desencadear numa alteração do batimento cardíaco e levando a uma parada cardíaca. É muito importante que não só o batimento cardíaco empurre o sangue constantemente, né, em impulsos. Ele bate uma vez, empurra um volume, bate de novo, empurra outro volume. Então, o sangue fica sendo bombeado para os vasos em pulsos. Pulsos que são desencadeados pela contração cardíaca, que ejeta o sangue que está aqui dentro do ventrículo para dentro da artéria pulmonar e para dentro da artéria aorta. Isso nunca para de acontecer ao longo da vida, né? Se o nosso coração deixar de bater por 5 segundos, a gente já desmaia, porque especialmente o sistema nervoso central, não tolera a falta de aporte sanguíneo. Então isso vai acontecer durante toda a vida, e para vocês entenderem melhor o que está acontecendo aqui no tecido, eu fiz esse segundo desenho, onde eu representei uma célula tecidual qualquer. E reparem que essa célula está produzindo energia, ATP, na forma de adenosina trifosfato, para manter o seu metabolismo ativo. Uma célula, gente, metabolicamente ativa, produzindo energia, ela está viva? Se o metabolismo dela cessar, se ela cessar a produção de energia, isso é incompatível com a vida. Essa célula vai degenerar e vai morrer por apoptose ou por necrose. Então, a produção de energia é vital para qualquer célula. Como é que uma célula produz energia? Dentro, nossas células, né, células de mamíferos como nós produzimos energia dentro dessa organela, a mitocôndria. O que a mitocôndria é capaz de fazer? Ela pega um monossacarídeo, a glicose, o principal monossacarídeo que a gente absorve no nosso intestino após a digestão dos sacarídeos complexos, né, os poli e os disacarídeos. Então, essa glicose que a gente absorveu vem aqui para cada célula do nosso corpo. Dentro da célula tem uma organela, a mitocôndria. E essa glicose, junto com o oxigênio que entrou no nosso sangue lá nos pulmões após a inspiração, glicose na presença de oxigênio dentro da mitocôndria, a mitocôndria tem uma série de enzimas que conseguem quebrar, oxidar a glicose, gerando energia, que a célula guarda na forma de ATP, gás carbônico e água. Então, o ATP, gente, nada mais é do que uma molécula de adenosina ligada em 3 fosfatos. E o gás carbônico é uma excreta. O que a célula vai fazer com o gás carbônico que ela gerou? Devolve para o sistema circulatório. E água. A água também pode ficar dentro da célula ou ser eliminada por interstício, voltar para a circulação sanguínea. Então, todas as vezes que a célula precisa produzir energia, ela tem que quebrar glicose na presença de oxigênio. Da onde que veio o oxigênio? Do sangue, né? O sangue levou esse oxigênio para a célula. De onde que veio a glicose? Do sangue, é um nutriente que também foi levado para dentro da célula. Uma coisa que eu quero que vocês percebam é que, olha, o sangue que está sendo conduzido aqui dentro desse capilar sanguíneo, o plasma sanguíneo, a parte líquida do sangue, extravasa por espaços que existem entre as células da parede do vaso sanguíneo.
Essas células se chamam células endoteliais, tá? Endotélio, elas formam um endotélio, só que elas não são ligadas umas nas outras. Elas têm pequenos espaços por onde o plasma sanguíneo extravasa, levando a glicose, por exemplo, e outros nutrientes. Levando para onde, gente? Para o espaço entre as células, que a gente chama de espaço intersticial. Então não pensem que um tecido é uma célula coladinha na outra, não. Há espaços entre elas preenchidos por proteínas, onde o líquido que sai do capilar corre por esse espaço, levando nutrientes para as mais diversas células. Nós vamos voltar nisso depois. Por hora, eu quero que vocês entendam isso, ó, que existem esses espaços entre as células. Pensem nos nossos capilares sanguíneos, gente, como aquela mangueira de jardinagem, que ela conduz um líquido, mas ela é toda furadinha e vai liberando o líquido pelo trajeto por onde ela passa. O nosso capilar sanguíneo é a mesma ideia, ele é cheio de espaços, de aberturas, por onde o plasma sanguíneo vaza, e ele vem para o intertício e ele fica circulando em volta das células do tecido, levando nutrientes para ela, e a célula produz excretas, como por exemplo o gás carbônico, que ela devolve para o intertício, e do intertício eles voltam para o sangue. Esses espaços entre as células endoteliais, por onde o plasma sanguíneo extravasa, são chamados de fenestrações, tá? Fenestrações. Elas só não existem no sistema nervoso central, nos vasos sanguíneos do sistema nervoso central. Nos demais tecidos elas existem e são por onde o plasma sanguíneo passa, levando com ele todas as substâncias, os nutrientes, né, os principais nutrientes presentes aqui no sangue que estavam diluídos no plasma. O oxigênio, vocês notem que ele veio no capilar sanguíneo, ó, 1, 2, 3, 4 moléculas de oxigênio ligadas numa molécula de hemoglobina dentro da célula hemácia. Aqui vale a pena a gente se deter um tempo, porque tem muita gente que faz confusão aqui, gente. Hemácia é uma célula sanguínea. Mesma coisa que dizer glóbulo vermelho ou eritrócito. O que é uma hemácia? Então, é uma célula circulante. Inclusive uma célula anucleada que corre dentro dos nossos vasos sanguíneos. Você nunca vê uma hemácia fora de um vaso sanguíneo. Se vir uma hemácia fora de um vaso sanguíneo ou de uma câmara cardíaca, é porque houve uma hemorragia e ela extravasou para o intertício. Do contrário, a hemácia deve ficar sempre circulando dentro dos vasos sanguíneos. Dentro da hemácia, gente, existe uma proteína que carrega o oxigênio, chamada hemoglobina. Uma proteína para lá de vital, né? Quando nós temos deficiência na produção dessa hemoglobina, a oxigenação dos tecidos fica dificultada. Vai faltar oxigênio para as células gerarem energia na presença de glicose dentro da mitocôndria. Então, muita gente confunde hemácia com hemoglobina. Hemácia é a célula. Hemoglobina é a proteína que carrega oxigênio e que está em grande quantidade dentro da hemácia. Olha aqui, ó, uma hemoglobina. Na verdade, ela é uma proteína complexa. São 4 cadeias proteicas diferentes que formam a hemoglobina. Por isso que a gente diz que ela é uma proteína quaternária, porque ela é fruto da associação de diferentes proteínas. Então, 4 cadeias proteicas se juntam. Cada uma dessas cadeias se liga a um átomo de ferro. Por isso que a gente pode dizer que a hemoglobina é uma metaloproteína, porque ela tem uma parte proteica e ela é ligada num átomo de ferro. É nesse átomo de ferro, gente, que se coordena uma molécula de oxigênio molecular, O2. 2 átomos de oxigênio, né, na molécula de O2, se coordenam com o ferro. Por isso que uma molécula de hemoglobina consegue se ligar em até 4 moléculas de oxigênio molecular. Então, ela consegue carregar 4 moléculas de oxigênio molecular para os tecidos. Por quê? Porque a hemoglobina é formada por 4 cadeias proteicas, cada uma ligada num átomo de ferro. O oxigênio se liga no átomo de ferro. E olha que interessante. Antes de se ligar no oxigênio, a hemoglobina, quando ela está só com os átomos de ferro, ela tem uma coloração azul arroxeada. Quando o oxigênio se liga nos átomos de ferro, a hemoglobina muda para a cor vermelho intensa. E essa é a justificativa para o nosso sangue ser vermelho, tá? O nosso sangue, quanto mais oxigenado, ou seja, quanto maior a presença de oxigênio ligado no ferro da hemoglobina, mais vermelho ele é. Porque a oxihemoglobina, ou seja, a hemoglobina oxidada, nessa forma que vocês estão vendo aqui, ó,
ligada em átomos de oxigênio, ela é chamada de oxihemoglobina e tem cor vermelha, que é a cor do nosso sangue. Então, reparem aqui, ó, a hemoglobina, à medida que ela vai passando pelo tecido, ela vai liberando oxigênios para a mitocôndria produzir energia. E notaram que, à medida que isso vai acontecendo, ó, a quantidade de... Notaram que eu deixei a hemoglobina aqui, a hemácia aqui, parte vermelha, parte azul. Por quê? Porque essa hemácia, parte dos oxigênios presentes na hemoglobina, ela já mandou para o tecido. E agora a hemoglobina está se ligando em quem? Ó, no gás carbônico que o tecido produziu em troca depois que ele consumiu o oxigênio que a hemoglobina trouxe. Então é sempre assim, gente, a hemoglobina, a hemácia, traz o oxigênio ligado na hemoglobina. Quando chega aqui, os oxigênios ligados na hemoglobina se soltam, vão para o tecido usa para gerar energia e produz gás carbônico. O gás carbônico atravessa a célula, o intertício volta para o vaso. Aqui dentro, parte dele vai ficar no sangue, parte dele entra na hemácia, se liga na hemoglobina, e a maior parte, 70% do gás carbônico, gente, dentro da hemácia, ele é convertido em íons bicarbonato, HCO3-. Então a hemácia tem uma enzima chamada anidrase carbônica. A anidrase carbônica faz isso, ela pega o gás carbônico e converte em HCO3- e lança no sangue. Essa é a principal forma de transporte do gás carbônico. Cerca de 20% do gás carbônico fica ligado na hemoglobina. E aí uma curiosidade, a hemoglobina que perdeu o oxigênio, ela já não é mais vermelha, né? Ela é azul arroxeada. Por isso, gente, que as nossas artérias são vermelho intensas, porque o sangue que elas carregam está rico em oxigênio. A artéria aorta, né? A artéria aorta e os ramos dela. Já as veias, que estão mais superficiais do nosso corpo, já repararam que as nossas veias são azuis, arroxeadas? É porque as nossas veias estão carregando um sangue rico em gás carbônico. Então a hemoglobina deixa de ser vermelha, porque ela não está mais oxidada, e ela adquire uma coloração azul arroxeada. Por isso que as nossas veias superficiais são azuladas, arroxeadas, esverdeadas, que é o tom que essas veias adquirem por conta de o sangue que elas estão conduzindo está pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, e a hemoglobina não está oxidada, porque se ela estivesse oxidada, o sangue ficaria vermelho intenso. Então, quando as hemácias abandonam o tecido, quando o vaso sanguíneo está deixando o tecido, a vênula, né, para se ligar numa veia maior, a hemoglobina já está basicamente desoxidada, porque ela liberou o oxigênio para a célula, para as células daquele tecido, e ganhou gás carbônico, por isso que ela mudou de coloração. Agora ela está azul arroxeada, ela chegou vermelha intensa, porque a hemoglobina estava oxidada, a hemoglobina perdeu o oxigênio para o tecido e ganhou gás carbônico, ficou desoxidada, ligada num ácido carbônico, e com isso adquiriu coloração azul. Reparem, gente, que sempre, né, tem muita gente que pensa que os nutrientes saem do sangue e entram na célula. Não. Entre o sistema circulatório e uma célula sempre há um intertício, um espaço por onde flui o líquido intersticial, que é o plasma, que saiu do tecido e veio para o intertício através das fenestrações desses espaços entre uma célula endotelial e outra. É isso que é uma fenestração. Então esse líquido circula e tudo que a célula produz e libera cai primeiro no intertício para depois vir para o vaso. Assim como tudo que sai do vaso, sai primeiro para o intertício para depois entrar na célula, tá bom? Então o oxigênio que veio carregado pela hemoglobina, ele atravessa a célula, a parede do vaso, ele chega no intertício e depois ele entra na célula. O gás carbônico produzido pela célula, ele atravessa a membrana da célula, passa pelo intertício para depois entrar no vaso. Tem sempre essas trocas, tá? Tem sempre o intertício entre o vaso e as células. O intertício, a gente vai falar dele daqui a pouco, mas ele é uma estrutura rica em proteínas fibrosas. O colágeno, só para adiantar para vocês, é a principal proteína presente no nosso intertício. Ok, gente? Com isso eu queria que vocês entendessem que o oxigênio é conduzido aos tecidos ligados numa proteína, hemoglobina,
que está presente em grande quantidade dentro de uma célula sanguínea chamada hemácia. Então, quem traz o oxigênio para as células é a hemácia. Quem providencia o transporte do gás carbônico de volta para os pulmões, que o tecido gerou, é também a hemácia. 20% ela fica ligada na própria hemoglobina, 70% a própria hemácia converte em HCO3 e libera no plasma, e apenas aí cerca de 10% na forma de CO2 mesmo, que diretamente se dilui aqui na circulação sanguínea. Tá ok? Vamos passar para o nosso próximo tema.